E aí, galera do sétimo ano, seja bem-vindo agora a esta aula de espanhol. Aqui é o professor Carlos falando. E nesta aula nós vamos ver o análise linguístico, né? Sempre aí com a nossa unidade começa com o texto e depois nós vamos para a parte gramatical. Então, essa aula vai focar agora no análise gramatical, no análise linguística, ok? Eu vou mostrar para vocês as páginas que nós iremos estudar agora, que é a 30 e 31. Então, a próxima página é a página 30 do livro de vocês. Você está vendo aqui, esta é a página que nós vimos na semana passada, as atividades, né? E aqui embaixo, começando aqui na parte de baixo, a análise linguística, abaixo da questão 6. Aí tem aqui, ó, análise linguístico, né, que é a parte gramatical. Aí qual é a parte gramatical que ele separou nessa unidade? Ele separou aí o pretérito indefinido, ou também chamado de pretérito perfeito simples. Isso aqui é um termo para se chamar aí os verbos que estão conjugados no passado, ok? Então, simplesmente isso. Então, a gente vai estudar, a gente vai ver agora como é que eu faço, né, coloco os verbos que estará no presente para o modo passado no espanhol. Então, é muito fácil. No texto abaixo, ele está dando aqui a explicação, né? Ele está dizendo aqui qual é o conceito do pretérito indefinido e nós vamos dar uma lida aqui, eu vou traduzir para vocês. Olha só, ele está dizendo: esse tempo se usa para expressar acontecimentos passados ou ações terminadas sem nenhuma relação com o presente. Ou seja, né, está falando aqui do passado, que ações terminadas no passado que não tem nenhuma relação aqui com o presente, não tem nada a ver com o presente. Aí ele continua: às vezes se amplia acompanhado de expressões de tempo que são os marcadores temporais, que marcam a ideia de passado concluído. Beleza? Então está dizendo aqui que às vezes esse tempo verbal ele vem acompanhado de expressões de tempo. Essas expressões de tempo, elas dão a ideia de que a ação terminou e foi terminada no passado. Okay? E quais são esses marcadores de tempo? Aí ele vai mostrar aqui nesse quadrado vermelho, aí nesse quadrado vinho, cor vinho, os marcadores temporais. Quais são os marcadores temporais? Aí você tem aqui, ó, ayer, que é ontem, anteayer, que é anteontem, a noite, que é a noite, hace 10 anos, fazem 10 anos, em 2004, ou seja, mostrando aqui uma data, pode ser qualquer data, ele deu como exemplo 2004. La semana passada, né, pode ser a semana passada. En el ano de, né, no ano de, aí você acrescenta aí o ano. El mês passado, ou seja, é mês passado. E siglos, siglos são séculos. Então, pessoal, ele está dizendo aqui que esses marcadores, eles aparecem, né, numa frase para dizer que a ação do verbo aconteceu no passado e terminou, aí foi concluída no passado. Beleza? Então, esses são os marcadores que você deve aí ter em mente, memorizá-lo. A formação dos verbos regulares, que é o assunto aqui desta unidade, né? Você está vendo aqui duas tabelas. A primeira, você tem aqui a formação dos verbos regulares. O que seriam os verbos regulares? São aqueles verbos que seguem uma regra, né? Uma regra padrão para todos os verbos, para colocar ele no passado. Lembra daquelas terminaçõezinhas, né? Que nós chamamos aí o verbo dividimos o verbo em raiz e descendência, né? A raiz vai sempre se repetir, né? A raiz, na verdade, aqui, como você pode observar, a raiz aqui do verbo hablar é H-A-B-L. Ou seja, H-A-B-L vai se repetir
em todas as pessoas, né, na conjugação aí. Porém, o que vai mudar são as desinências, ou seja, as terminações de cada pessoa, né? Por exemplo, o verbo, a primeira pessoa que é joy, aí o verbo que está sendo conjugado aí é o verbo hablar, que é o verbo falar. Né? Tá vendo aqui na partezinha vermelha lá, ó, hablar. O verbo hablar que ele está sendo conjugado aqui, né? Aí, para mim colocar ele no passado, você vai repetir a raiz do verbo, né? H-A-B-L, em todas as pessoas e vai mudar apenas a desinência. Então, qual é a desinência correspondente à primeira pessoa? Joy é a vogal E, com um acento. Então, para mim colocar, para mim dizer eu falei em espanhol, vai ser yo hablé. Yo hablé. Aí, hablar, presente. Hablé, passado. Ok? Deu para entender, né? Aí, tu, segunda pessoa. Aí, tu hablaste. Ou seja, termina com S-T-E. Hablaste. Né? Você falaste. Né? Tu falaste. Né? Ou, tu falaste. Aí, na terceira pessoa, que é ele, ela e você, aí a desinência vai ser a vogal O com acento. Então vai ficar él habló, ou então ella habló e usted habló, né? Ou seja, traduzindo, ele falou, ela falou ou você falou, ok? Então o passado de falar, né? O passado de hablar é habló na terceira pessoa do singular. Agora vamos para a primeira pessoa do plural, que é nós outros. Nós outros, que corresponde a nós em português. Então, nós falar, que está no presente, né? Aí eu vou colocar o verbo falar conjugado aí com nós. Nós falamos. Isso é em português. Em espanhol, você vai ver aqui que a desinência muda, né, para amos. Então, nós outros hablar, hablamos. Nós outros hablamos. Ok? Aí agora a segunda pessoa, vós outros. Vós outros, aí muda aqui para hablastes. Hablastes. Ou seja, vós outros, que são vocês, aí falastes. Falaram. No caso aqui, falaram em português, mas em espanhol, falastes. Beleza? Aí você tem a terceira pessoa do plural, elos, elas e ustedes, que a desinência vai mudar para R-O-N. Aí vai ficar hablaram. Ou seja, vocês falaram. Elos hablaram. Elas hablaram e ustedes hablaram. Ok? Então, se liga aí nas desinências, nas terminações, porque a maioria dos verbos terminados em AR vai possuir estas mesmas terminações. Se o verbo fosse amar, por exemplo, aí seria yo amé, tu amastes, ella amou, nós outros amamos, vós outros amastes, e eles e elas e ustedes amaram. Deu para entender aí? Então, presta atenção na desinência no final, no término de cada verbo. A segunda conjugação, que é o verbo temer. Essas desinências serão usadas para verbos que se encontram, que tem a terminação ER, ok? O primeiro aqui é AR, agora o segundo é ER. E qual é o exemplo aqui? É o verbo temer, que é o verbo temer, ou seja, ter medo, né? Temer. Aí você vai colocar, nós vamos conjugar aqui no passado. Aí fica, yo temi, tu temiste, ella temió, nós outros temimos, vós outros temistes, e eles e elas e ustedes temieron, ok? Então a desinência ela não é a mesma desinência
do verbo hablar. Preste atenção aí onde vai mudar, né? Ó, na primeira pessoa já muda, porque na primeira pessoa do verbo hablar é. A vogal é mais o acento. Já no verbo temer, a desinência vai trocar para a vogal I. Observe aí, né? De temi, né? Temi, hablé. Então, trocou aqui de E para E. Na segunda pessoa, acrescenta-se o I, né? No caso aqui de hablar, hablaste, né? Mas aqui no verbo temer, que é a segunda conjugação, vai ficar temiste, beleza? Na terceira conjugação, aqui na terceira pessoa, você troca aqui, né? Você acrescenta, na verdade, o I. No caso aqui, ó, habló, aí temer, na segunda conjugação, temió, ou seja, acrescenta I-O. Aí você tem agora o plural, a primeira pessoa do plural, aí tememos, você usa agora imos, né? Não mais amos, porque não terminou em AR, terminou em ER, temer, aí você acrescenta IMOS, né? Temimos. Vós outros temisteis, e eles e elas temieram. Então, as desinências elas vão mudar, né? Só você vai prestar atenção quando o verbo terminar em AR, você usa as conjugações aqui do primeiro verbo, que é o caso do verbo hablar como exemplo. Quando o verbo termina em ER, aí você vai usar as desinências correspondentes aí ao verbo temer, aí, tá embaixo, né? E a mesma desinência, ela serve, do verbo temer, serve para o verbo partir, que já faz parte dos verbos da terceira conjugação, que são verbos terminados em IR, ok? Então, elas são as mesmas desinências. Pode prestar atenção aí que, ó, temi e parti, ambos terminam com I. Temiste e partiste termina também com iste. Temió e partió também termina com io. Temimos e partimos também termina com imos. Temistes e partistes termina também com istes. E temieron e partieron também terminam com ieron. Então, as desinências da segunda e terceira conjugação são as mesmas. O que vai mudar, o que vai diferenciar da primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR, que as desinências elas mudam, ok? Espero que você tenha entendido. Na dúvida, pode entrar em contato que eu posso explicar novamente. E você também pode, aí tem o suporte de voltar, o apoio de voltar o vídeo quantas vezes quiser. Beleza? Podemos agora ir para os verbos irregulares. Muito bem, vamos lá. Nos verbos irregulares, o que vai acontecer aqui é que ele não vai seguir mais essas regrinhas aqui de cima, né? Você pode esquecer essas regrinhas aqui quando o verbo se tratar de irregular. Ou seja, irregular ele vai ter uma forma única, uma forma diferente, né? Aqui o verbo que ele está conjugando, os verbos irregulares eles não têm conjugações, eles são apenas irregulares. Beleza? Então, olha só. O verbo aqui terminou em ER, né, que é ser, ou então o verbo ir, que ele tem as mesmas conjugações do passado. Tanto faz eu dizer eu fui um bom aluno ou eu fui para a escola. O verbo aqui, quando eu falo eu fui um bom aluno, o verbo é o verbo ser, né? E quando eu falo eu fui para a escola, o verbo aqui é ir. Deu para entender aí, né? Então, o que vai acontecer? Cada pessoa possui aí uma diferença, né? Uma forma única para cada pessoa. Por exemplo, eu fui, aí tu fueste, ele, ela e usted fue, nós outros fuimos, vós outros fuestes, e eles, elas e ustedes fueron. Beleza? Então, aqui você precisa mesmo memorizar estes verbos irregulares. Então, professor, quais são os verbos que vai cair no trabalho? São estes verbos aí que está na tabela.
beleza? Então, você precisa apenas memorizar esses verbos. Também vai ter aí os textos contendo alguns verbos, mas nós vamos estudar esse texto e esses verbos vão cair, vai estar também incluso aí nas aulas, nas futuras aulas, beleza? Próximo verbo é o verbo caber. Olha só. O verbo caber no passado, na primeira pessoa, se diz yo cupe, né? Eu cube. Só que em espanhol, yo cupe. Aí, segunda pessoa, tu cupiste. Ou seja, você cabiste, né? Cabiste. Eles e elas cupo. Eles e elas coube. Nós outros cupimos. Nós outros caibamos. Caibamos, né? Vós outros cabistes. E eles e elas cabieram. Eles e elas caberam. Ok? E o último verbo aqui a ser conjugado é o verbo dormir. Aí você tem aqui, ó. Eu dormi, aí eu dormi. Tu dormiste, tu dormiste. Mesma coisa que o português. Ele, ela e você dormiu, dormiu. Beleza? Aí, ó, você viu que o U, né, o O trocou aí para U em dor, né, na desinência, né? Na desinência não, na raiz do verbo houve uma alteração, tanto no dormiu como no cupe. Do cupe não, no dormiu, que troca de O para U. Aí você tem nós outros dormimos, vós outras dormistes, e eles e elas dormiram, beleza? Então, essa é a conjugação verbal, essa é a diferença aí dos verbos regulares, né, que segue essa regrazinha aqui, e os verbos irregulares não seguem essa regrazinha. Você precisa aí memorizar a forma presente e também saber a correspondente no passado, ok? Muito bem. Agora você tem essa página aqui para você resolver, que é uma página que vai falar sobre o que nós estudamos, o que nós vimos aí na página anterior. Então, primeira questão, o marcador temporal à noite se traduz para o português como? Aí você vai marcar a alternativa que se traduz corretamente o marcador temporal, né? Marcador de tempo à noite. Tá fácil, né? Aí a alternativa A, noite. Alternativa B, de noite. Alternativa C, à noite. E a alternativa D, a noite passada. Marca a alternativa correta. 2, mais uma de marcar. Ele está pedindo aqui, né? O marcador temporal aer se traduz para português como? Ontem, hoje, antes de ontem ou agora. Ok? Marca a alternativa correta. Na terceira questão, você vai completar os espaços com os verbos sendo conjugado no pretérito, ou seja, no passado. Quais são os verbos que vai ser conjugado? Esses verbos aí que está em parênteses. Olha só, cocinar, né? Cocinar. Aí você vai colocar ele no passado, conjugando aqui com mamar. Mamar seria a terceira pessoa, né? Ela. Então, aer mi mamar cozi, no ano passado, né? Uma paella com tia. Você vai pegar o verbo cocinar e escrever ele nessa lacuna aí, nessa linha, no modo passado. O verbo cocinar, eu vou dar uma dica aí, ele é um verbo regular. Então, você vai na terminação AR e procura aí na parte de ela, né? Na ela, terceira pessoa, e conjuga o verbo. Coloca aí, tira o AR de cocinar, coloca apenas cocin e coloca a desinência correspondente ao passado. Então, sempre vai ser assim. O outro verbo é conseguir, na letra B. Também é regular, conseguir. A letra C. Na letra C, ano passado, mi família e eu. Aí você tem o verbo passar, que também é regular. Então, você vai lá no verbo minha família, eles e eu. Aí, junto os dois, forma nós. Então, você vai lá em nós outros e procura lá a desinência do verbo passar, que faz parte da primeira conjugação terminada em AR. Então, você vai fazer o quê? Você vai colocar a raiz, pas, né, até o S,
e colocar a desinência da pessoa correta aí que está sendo conjugada. Letra D. Sábado passado, Juan, o verbo que é comprar. Mais um verbo também, os verbos aí, pelo que estou vendo aí, a maioria deles está sendo em primeira pessoa, em primeira conjugação. Então você vai lá na tabela, procura a primeira conjugação, coloca aí a raiz, escreve só a raiz na linha e troca a desinência, coloca a desinência correspondente a quem? A Juan. Juan é ele. Então você vai lá em ele e procura a desinência correta. Letra E, ae elos, né? Ae elos en un bueno restaurante. Aí você tem o verbo comer. O verbo comer, agora sim, ele pertence à segunda conjugação. E elos já ficou fácil, né? Você vai lá em elos, na tabelinha anterior, na página anterior, procura elos e coloca a desinência, a raiz aí do verbo comer, que é com, C-O-M, tira aí as desinências e coloca a desinência correspondente aí ao passado do verbo comer. Comer aí, lembrando mais uma vez que comer faz parte da segunda conjugação. A primeira conjugação é qual? Verbos terminados em AR. A segunda conjugação é qual? Verbos terminados em ER. E a terceira conjugação, verbos terminados em IR. Beleza? Ok, então, na letra F, tu hermano. E o verbo é receber. O sujeito é tu hermano, que é ele, e o verbo é receber. Na letra G, los alumnos são o sujeito. Los alumnos são elos. Muito para la prueba. E o verbo é estudar. Né? O verbo estudar, que está também em primeira conjugação. E o último, vosotras, fica fácil quando vem a pessoa já, né? Não vem um pronome, um nome próprio, né? Já vem o pronome pessoal em si, já fica fácil. Você vai lá direto no verbo vosotras e o verbo que é preparar. Ou seja, você vai pegar o verbo preparar e colocar ele no passado, tira aí a desinência, tira o AR e deixa só prepar e procura lá a desinência correspondente ao verbo preparar. Na quarta questão, você vai escolher a opção que completa cada frase de forma correta. Então, olha só, a expressão, né, que é o verbo aqui, né, vai ter um verbo, você vai escolher o verbo correspondente. Então, ó, Nathan, aí você vai escolher um desses verbos aqui, ó, estuve, isso, estuve e hice. Escolhe um desses, né, e coloca aí. Nathan a ir en la sala de Ana. Nathan esteve na sala de Ana. Então, como é o verbo estar no passado? É esteve. Mas qual desses aí, né? Marca o correto. Você marca aí e escreve na linhazinha. O mesmo vai acontecer com a letra B. Vai procurar aí, ó. Yo en una festa muy buena la semana passada. Aí você vai colocar. Eu fui, né? Dormi, fui e dormiu. Aí você vai escolher aí a opção correta. Los materiales escolares, letra C, no estuve, tuvieron, copiaron, dormieron en la mochila. Os materiais escolares na mochila. Na mochila. Letra D, Carlos. Toda la verdade é lunes passado. Então, o que ele Carlos fez? Dije, foi, supe ou supo. Né? Marca a alternativa correta. E letra D, para terminar, Roberta. Cupe, dormiu, foi, tuve em todas as classes de ir. Beleza? Olha só. Você marca aí a alternativa correta. Muito bem, então é só isso aí, galera. Você vai fazer essas duas páginas, como eu já mostrei como é que faz, né? E na próxima aula, assim que você terminar, mande um print para mim, mande aí as atividades para mim registrar que você está fazendo, porque lembra que está valendo os pontos. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Fui!